Olá a todos, aqui é a professora Jéssica, tudo bem com vocês? E hoje eu vou fazer um giro de notícias sobre seletivo e concursos públicos para professores no estado de São Paulo. Vou comentar sobre a mudança da data de inscrição para o processo seletivo do estado de São Paulo e também vou fazer análises digitais do caso dos concursos de São José dos Campos, Caraguatatuba, Limeira e Catanduva. Antes de mais nada, se você é novo ou nova aqui no canal, inscreva-se, deixe o seu like e compartilhe o vídeo para o conhecimento chegar a mais pessoas. Nesse final de agosto, começo de setembro, saíram vários editais, várias notícias aí, vocês me pedem. Eu não consigo fazer análise de todos os editais, mesmo porque eu sou professora, para quem não sabe, eu trabalho na escola de manhã, eu tenho outros compromissos, eu tenho vida aqui fora, família, né? Então, eu não consigo trazer tudo aqui para o canal, mas na medida do possível, eu vou trazendo aqui para vocês. Só fiz a análise aí do concurso aí de São Caetano, Atibaia, também Bugaçu, e aqui eu resolvi fazer um giro de notícias para falar os principais pontos desses outros editais, certo? Então, eu vou trazer só os principais pontos, não vai ser uma análise assim tão profunda de cada edital, beleza? E eu também vou deixar na descrição desse vídeo os links de cada banca com as inscrições e também para você ter acesso aos editais completos, que é sempre importante você dar uma lida no edital completo, caso for interesse de fazer algum desses concursos aí, beleza? Antes de fazer as análises dos editais dos municípios que eu mencionei, eu preciso comentar com vocês sobre o processo seletivo simplificado para a contratação temporária de docentes para educação profissional técnica de nível médio do estado de São Paulo, da banca Fundação Getúlio Vargas, FGV. Saiu nesse final de semana, o último final de semana, né, aliás, uma retificação no edital, no qual alterou a data de inscrição. As inscrições iriam se encerrar esse domingo, 3 de setembro, porém foi prorrogado até o dia 7 de setembro. Portanto, você poderá fazer inscrição até às 16 horas do dia 7 de setembro no site da FGV Conhecimentos, que eu vou deixar na descrição aqui do vídeo, certo? Portanto, se você estava com interesse aí no processo seletivo do estado, foi prorrogado até o dia 7 de setembro, podendo pagar o boleto bancário até às 16 horas do dia 8 de setembro. Agora eu vou falar com vocês sobre o edital do município de São José dos Campos, que se a banca falando em FGV, olha quem é a banca. A FGV aqui, inclusive já saído a licitação da banca, já fazia um tempinho que a banca era a FGV aqui para São José dos Campos, concurso em regime estatutário. Tem vaga para o professor 1, que é o PEB 1, que vai atribuir tanto na educação infantil quanto nos anos iniciais do ensino fundamental, e o professor 2, que são os professores especialistas. E a quantidade de vagas, no total, são 26 vagas, sendo 10 vagas para o professor 1 e 16 vagas para o professor 2, distribuídas nas disciplinas. Então, tem 5 vagas para o professor de português, né? 5 de matemática, 1 de história, 1 de geografia, 1 de ciências, 1 de artes, 1 de educação física e 1 de inglês. O concurso será realizado em 3 etapas: prova objetiva, redação e avaliação de títulos. Não tem prova prática aqui. Então, algumas pessoas falam, prova prática FGV. Não, quem inventou a prova prática foi a Prefeitura de São Paulo. Não é a FGV, certo? Portanto, aqui em São José dos Campos não tem prova prática. Agora, sobre os cargos, professor 1 precisa ter licenciatura plena com habilitação para o magistério na educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental. Remuneração, hora-aula R$ 22,11, mais horas de trabalho coletivo, HTC, obrigatório correspondente, certo? Aqui no edital não tem os benefícios. Se você é de São José dos Campos e souber, deixe aqui nos comentários. Professor 2, o valor da hora-aula é o mesmo e você precisa ver aqui os requisitos de acordo aí com a disciplina.
Sobre as inscrições estão abertas desde o dia 28 de agosto e vão até às 16 horas do dia 5 de outubro. A taxa de inscrição é de R$ 98,80. Eu vou deixar na descrição do vídeo o link para você ter acesso ao edital completo, como também para fazer inscrição. Lembrando sempre que na FGV, você também pode colocar no Google, FGV Conhecimento. Se você colocar só FGV, vai te direcionar para a faculdade Fundação Getúlio Vargas. Portanto, tem essa diferença, precisa colocar FGV Conhecimentos. A data da prova objetiva e também redação. As provas acontecerão no dia 17 de dezembro, em 2 turnos. Período da manhã, professor 1, das 8 da manhã às 13 horas. E no período da tarde, professor 2, no mesmo dia, das 15 às 20 horas. E o que vai cair nas provas? No caso, a prova está dividida em 2 blocos. Primeiro, conhecimentos gerais, 7 questões de legislação educacional, 7 de fundamentos da educação, 8 de fundamentos teóricos e metodológicos do ensino da língua portuguesa e 8 dos fundamentos teóricos e metodológicos do ensino de matemática. E depois vem os conhecimentos específicos em ciências da natureza, geografia, história, língua portuguesa e matemática. Eu vi aqui o conteúdo programático que vocês encontram no final do edital, é bem parecido com a Prefeitura de São Paulo. Então, por exemplo, os conhecimentos específicos basicamente aqueles mesmos que caíram lá na Prefeitura de São Paulo. Não tem autores, pelo menos na Prefeitura de São Paulo, ainda na bibliografia tinha os autores, que no final nem caíram, né, no PEIF. Aqui nem os autores têm, são os temas mesmo. Então, por exemplo, geografia, vai cair cartografia, climatologia. Se eu falar de matemática, vai cair álgebra, vai cair geometria. Se eu falar de ciência da natureza, vai cair cadeia alimentar e assim vai. Então, é um conteúdo bem Enem mesmo, certo? Então, é nessa pegada aqui os conhecimentos específicos. E os conhecimentos gerais, no conteúdo programático, tem as legislações nacionais que vão cair, fundamentos da educação, de prática que sempre cai na FGV, metodologia, didática, avaliação, gestão democrática, projeto político-pedagógico, também não tem autores, ela é temática, certo? E os fundamentos da língua portuguesa basicamente os fundamentos da alfabetização e do letramento nos anos iniciais, e matemática, do ensino da matemática, né? Alfabetização, matemática, letramento também matemático dos anos iniciais. Então, é basicamente isso. Então, aqui você precisa principalmente pegar esse conteúdo genérico, vamos dizer assim, da parte dos conhecimentos gerais, o que a gente aprendeu lá na Faculdade de Pedagogia, e os conhecimentos específicos bastante conteudistas, conteúdos em si, de cada componente curricular. É bem Enem, bem vestibular. E vocês também precisam pegar várias provas da FGV, por exemplo, a própria prova da Prefeitura de São Paulo, a prova de Paulínia, Prefeitura de Salvador, enfim, provas da banca FGV para você poder ver como esses conteúdos são cobrados aí nas provas. Agora, o professor 2 é basicamente a mesma coisa, porém, conhecimentos gerais são 15 questões de língua portuguesa, 12 questões de legislação educacional, e aqui quando eu falo língua portuguesa, tudo da língua portuguesa, aquele português bem difícil da FGV. Daí tem 12 questões de legislação educacional, 13 de fundamentos da educação e depois 30 questões de conhecimentos específicos. Não tem autores, os conhecimentos específicos aí da sua disciplina. Que no total, no caso do professor de fundamental 1, o professor 1, né, são 60 questões e o professor 2 são 70 questões no total. Além disso, terá redação. Todos aqueles que conseguirem acertar no mínimo 50% dos conhecimentos gerais e 50% dos conhecimentos específicos terão as suas redações corrigidas. A redação para todos os cargos valerá 10 pontos e deverá ser redigida em gênero dissertativo argumentativo com um número mínimo de 20 linhas e no máximo 30 linhas, e aqui não tem o tema da redação. E para fechar sobre São José dos Campos, a avaliação de títulos. Ainda serão convocados para participar da avaliação de títulos, que no caso, depois quando sair a data, deverá ser enviado no próprio site da FGV.
E o que vai ser considerado como títulos? Doutorado, 3 pontos, um mestrado, 2 pontos e uma pós-graduação lato sensu, com uma carga horária mínima de 360 horas, você pode entregar uma valendo 1 ponto. Agora eu vou fazer análise do concurso da Prefeitura de Caraguatatuba, que fica aqui no litoral de São Paulo. Então, para você que tem um sonho de morar no litoral, tá aí a oportunidade. Esse edital tem vagas para vários cargos em várias secretarias. Eu vou falar aqui apenas dos cargos de professores, beleza? Também vai ficar na descrição do vídeo o link para inscrição e também para o edital completo. Os cargos aí de professores, PEB 1, primeiro ao quinto ano, no total são 10 vagas. Professor de educação infantil, no total são 5 vagas. Professor de Libras Português, 5 vagas. Professor de Ciências, 1 vaga. Professor de Artes, 1 vaga. Educação Física, 1 vaga. Geografia, 1 vaga. História, 1 vaga. Inglês, 3 vagas. Língua Portuguesa, 1 vaga. Matemática, 1 vaga. Professor adjunto, que é aquele que fica substituindo, 10 vagas. Professor de Educação Física, 5 vagas. E sobre as etapas do concurso, aqui não tem redação, é apenas a prova objetiva e avaliação de títulos. E vai ter prova prática apenas para o cargo de PEB 1 Libras Português. Das inscrições, as inscrições começaram no último dia 30 de agosto e vão até às 16 horas do dia 16 de outubro. Para os cargos aí de nível superior, a taxa de inscrição é de R$ 120. Caro, né? Agora, sobre a data das provas. As provas serão realizadas apenas em janeiro. Portanto, você terá muito tempo para estudar para esse concurso de Caraguatatuba. E terão várias datas. PEB 1, primeiro e quinto ano, vai ser dia 14 de janeiro, no período da tarde. Professor adjunto, 14 de janeiro, no período da manhã. Professor de educação infantil, dia 14 de janeiro, período da tarde. Professor de Libras, também 14 de janeiro, período da tarde. E os demais professores especialistas, PEB 2, dia 28 de janeiro, no período da manhã. Como também o professor de educação física também será dia 28 de janeiro, período da manhã. Portanto, as provas acontecerão apenas em 2024. Como serão compostas as provas? Serão divididos também em 2 blocos: conhecimentos gerais, língua portuguesa 10 questões, raciocínio lógico matemático 8 questões, noções de informática 8 questões, aspectos locais do município de Caraguatatuba, a história e a geografia do município, 4 questões. E depois os conhecimentos específicos de cada cargo, no caso aí do PEB 1 de educação infantil, do ensino fundamental anos iniciais e também dos especialistas, que são 30 questões no total. E totalizando tudo serão 60 questões. Prova de títulos, assim como São José dos Campos, serão convocados, então ainda terá uma data para que possa ser enviado os títulos. E além disso, terá uma limitação de classificados para o envio de títulos. Por exemplo, PEB 1, primeiro e quinto ano, os 100 primeiros da ampla concorrência, educação infantil, 50 primeiros da ampla concorrência, mais os empatados, claro, e assim por diante. Daí, se o seu cargo for outro, precisa consultar aqui a tabela depois. Você poderá enviar um doutorado que vale 3 pontos, um mestrado que vale 2 pontos, uma pós-graduação lato sensu que vale 1 ponto. Agora, sobre o conteúdo programático, é basicamente a mesma coisa na parte específica, né? Lá de São José dos Campos. Então, se você tem interesse nos 2 concursos, eu aconselho você fazer os 2, porque o conteúdo, pelo menos da parte de conhecimentos específicos, é parecido. Por exemplo, PEB 1, que é o primeiro ao quinto ano, vai cair a mesma coisa de língua portuguesa na parte de alfabetização, matemática, a mesma coisa, inclusive todos os conteúdos da matemática, probabilidade, grandezas e medidas, como também a questão de geometria, enfim, tudo da matemática, tudo de ciências naturais,
propriedade de transformação, a mesma coisa que foi lá na Prefeitura de São Paulo. E aqui são só os temas, não tem autores, certo? E a mesma coisa também na educação infantil, são só os temas aqui da educação, não tem autores. E para fechar sobre Caraguatatuba, quase que no final do edital que a gente tem informação sobre carga horária e salário. PEB 1, primeiro ao quinto ano, 30 horas semanais, salário R$ 3.247,32. Professor de educação infantil, mesma carga horária, mesmo salário. E os professores especialistas também a mesma coisa, 30 horas semanais, salário R$ 3.247,32. E sobre benefícios, não tem essa informação no edital. Se você for de Caraguatatuba e souber, deixa aqui nos comentários. Agora eu vou comentar com vocês sobre o edital do município de Limeira. No caso, a banca organizadora é a Fundatec, que eu vou deixar na descrição desse vídeo o link para você fazer a inscrição e ter acesso ao edital completo. Eu confesso que eu já ouvi falar dessa banca, mas nunca vi nenhuma prova da mesma, tá? Esse edital também tem vagas para outros cargos de outras secretarias, mas eu vou falar apenas dos cargos de professores. Esse concurso é regime estatutário, tem vaga para professor de educação física, uma vaga, 20 horas semanais, salário R$ 3.712,40, bem melhor do que Caraguatatuba, né? Fora a carga horária, 20 horas para ganhar quase R$ 4.000, está ótimo. Professor especialista, educação infantil e ensino fundamental, artes. Você pode trabalhar em 3 cargas horárias, 25 horas, salário R$ 3.176,88, 30 horas, R$ 3.812,25, 36 horas, R$ 4.574,70. Também tem vaga para professor de ensino fundamental, precisa ter licenciatura em pedagogia, são 30 horas semanais, sendo 2 cargas horárias, 25 horas, R$ 2.762,50 e 36 horas, salário R$ 3.978. Aqui, para o professor de ensino fundamental, PEB 1, anos iniciais, o salário é menor do que os professores especialistas. Benefícios para os cargos que recebem até R$ 5.712, recebe vale alimentação nos valores de R$ 600 ou 520, de acordo também com a assiduidade. Também tem plano de saúde, cartão farmácia, convênio odontológico, serviço de socorro médico e vale transporte. E o que vai cair nas provas, tanto para o PEB 1 como para o PEB 2. Conhecimentos gerais, língua portuguesa, 10 questões, atualidades, 5 questões, informática, 5 questões. Depois, conteúdo relacionado ao cargo, legislação, estrutura e funcionamento e fundamentos da educação, 10 questões. E conhecimentos específicos, 10 questões. As provas estão previstas para acontecerem no dia 26 de novembro e o período de inscrições começou já no último dia 31 de agosto e vai até o dia 2 de outubro. Eu também verifiquei o conteúdo programático e ele também é temático, não tem bibliografia. Ele é temático mais ou menos igual ao da FGV. E para fechar sobre Limeira, taxa de inscrição R$ 100,90. Agora eu vou comentar sobre o edital de Catanduva, aqui no interior de São Paulo, concurso em regime estatutário, banca IBAN, tem vagas para diretor de escola, 7 vagas, professor berçarista, 15 vagas, no caso, diretor de escola, salário R$ 6.900, professor berçarista, R$ 22,11 a hora-aula, vai atribuir apenas nas salas de berçários, na creche. Professor 1, 20 vagas, vai atribuir educação infantil ou os anos iniciais do ensino fundamental, mesmos vencimentos. Depois vem os professores especialistas, geografia, matemática, educação física, história, ciências, inglês, artes. O salário, hora-aula, R$ 27,60. Para esses cargos, temos apenas uma vaga.
professor recreacionista, precisa ter o antigo magistério ou licenciatura em pedagogia ou licenciatura em educação física, hora-aula R$ 22,11 e 3 vagas para supervisor educacional, salário R$ 7.245, taxa de inscrição para todos os cargos R$ 116. Sobre as inscrições, começou no último dia 23 de agosto e vai até o dia 21 de setembro. Vai ficar na descrição do vídeo, o link também lá do site da Banquipan. Das modalidades de prova, teremos prova objetiva, prova de títulos e provas dissertativas. As provas estão previstas para acontecerem no dia 22 de outubro. E o que vai cair nas provas? Teremos 10 questões de língua portuguesa, que tem peso 1, 5 questões de conhecimentos de informática, que tem peso 0,6, raciocínio lógico, 5 questões, peso 1, conhecimentos pedagógicos de legislação, 8 questões, peso 1, conhecimentos específicos, 12 questões, peso 2. Como na maioria dos concursos da IBAN, cada cargo tem uma limitação de número de classificados. Por exemplo, professor berçarista, se classificarão os 100 primeiros mais os empatados. Professor 1, os 140 melhores classificados mais os empatados. E os outros cargos eu não vou comentar, precisa depois verificar no edital. Sobre o conteúdo programático, o edital é muito parecido com o edital de Atibaia, tá? Então, até se você quiser adquirir a minha apostila de Atibaia, vai te servir. Talvez não vai servir na parte de conhecimentos de informática, que a Atibaia não tem, e alguns autores, mas a maioria dos autores, vamos dizer 90%, é parecido com o Atibaia, certo? E para fechar aqui, eu não vou ter apostilas para esses concursos, eu não consigo fazer apostila para todos os concursos, eu também preciso ter demanda, né? Mas se você está procurando aí um curso, eu indico o Já Passei Educação. No caso, o Já Passei Educação também não consegue abranger todos os concursos que saem, né? Mas qual que é a dica que eu deixo para vocês? A assinatura anual do Já Passei. Portanto, você vai pagar um pouquinho mais caro? Vai. A assinatura anual custa em torno de R$ 1.000, porém você pode parcelar em até 10 vezes, se eu não me engano. Eu vou deixar até na descrição do vídeo o link, tá? Para você adquirir, caso for o seu interesse. E durante um ano, você terá acesso à plataforma do Já Passei e vai ter acesso a todos os cursos. Então, os cursos de todos os municípios que eles disponibilizarem, você terá acesso. Igual eu tenho aqui, por exemplo, tem um concurso aqui de Catanduva, tem um curso específico para Catanduva, tem também para São Caetano, tem para Atibaia, Santa Bárbara do Oeste. Às vezes não tem daquele seu concurso, mas tem um outro concurso que o edital é muito parecido, igual, por exemplo, Atibaia. Então, pode te servir. Também tem a parte aqui só de conhecimentos de matemática, informática, língua portuguesa, que é importante essa parte geral você estudar. Então, eu super recomendo o Já Passei Educação. Às vezes é um concurso que é difícil sair apostila ou curso, porque não é um concurso assim muito visado, mas tendo esse acesso aqui anual do Já Passei, você tem acesso a tudo. E você vai aqui vendo aqui na plataforma os cursos que podem te servir e você vai juntando aí, compondo, para você poder estudar para o seu concurso específico, beleza? E eu vou deixar na descrição do vídeo o link para vocês adquirirem. Bom, eu espero ter ajudado. Até a próxima. Tchau!